Sou o professor Vander, nós vamos dar continuidade ao curso de Geometria Analítica com o tema de hoje, que é a equação reduzida da reta. Bem, primeiro nós na aula anterior verificamos que, dados dois pontos, por um determinante, a gente consegue determinar o que nós chamamos de equação geral da reta. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que vamos utilizar esse ângulo e um ponto dado, e um segundo ponto que, na verdade, é chamado de ponto genérico, porque eu quero obter uma relação entre x e y, que define essa reta. Então, é uma demonstração rápida e bem tranquila. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fechar um triângulo retângulo nessa posição. Por quê? Porque nós vamos determinar os catetos em função de y menos y0 e de x menos x0. Então, esse cateto é y menos y0, esse cateto é x menos x0, e como nós temos aqui um paralelismo, eu mantenho esse ângulo θ dentro desse triângulo retângulo. E aí, através de geometria básica, geometria dentro do triângulo retângulo, nós temos a tangente desse ângulo como cateto oposto sobre cateto adjacente. Daí, então, vamos escrever isso, tangente de θ é y menos y0 sobre x menos x0. Lembrando que aqui nós teremos dados esse ponto P0 de coordenadas x0 e y0 e o ângulo. Nós somos capazes de definir uma reta dado um ponto e a inclinação em relação ao eixo x. Então, esse ângulo é dado, consequentemente, a tangente de θ também será dada. Vamos isolar o y, ficaria y menos y0 igual a tangente de θ, que multiplica x menos x0. A gente está dando um formato diferente da anterior. Aqui, na verdade, nós vamos isolar o y e nós vamos ver que vantagens que nós temos com esse formato em relação à equação da reta. Então, ficaria tangente de θ vezes x, tangente de θ vezes x0, e vou passar esse menos y0 para o outro lado, vai ficar mais y0. Como a gente tem tangente de θ, isso aqui vai dar um resultado que eu vou chamar de m. Como nós temos x0, y0 e tangente de θ, isso também vai dar um resultado numérico que eu vou batizar de n. Então, teremos aqui y igual a mx mais n. Então, esse é o formato que nós chamamos de equação reduzida da reta. E o que vai ser mais importante aqui para a gente? Nós vamos definir esse coeficiente de x, que vai ser denominado coeficiente angular da reta. Ok? E esse n será denominado coeficiente linear da reta. Ok? Então, chegamos aqui a um formato denominado equação reduzida da reta, que, na verdade, o que realmente nos interessa bastante é esse coeficiente de x. Esse coeficiente de x vai estar ligado à inclinação dessa reta. E nós temos três casos do coeficiente angular, dessa inclinação. Essa reta pode formar um ângulo agudo. Então, o nosso coeficiente angular, que é a tangente do ângulo,
vai ser um número positivo, pode ser um ângulo obtuso. Então, com os nossos conhecimentos lá de trigonometria, a gente sabe que esse ângulo obtuso vai ter um valor negativo e, quando ele é paralelo ao eixo x, vai ser tangente de zero, que é zero. Né? Lembrando que quando a reta, a definição está ligada a não ser perpendicular. Né? Por quê? Porque se for perpendicular, o ângulo é 90 graus e a tangente de 90 não está definida, não existe. Então, o coeficiente angular não está definido para o caso da reta ser perpendicular ao eixo das abscissas. Bem, apesar de não estar definido o coeficiente angular, essa equação tem um formato bastante simples. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no... Né? Não, a equação vai ser x igual a A, onde A é um valor qualquer real. Ok? Então, a reta aqui é perpendicular à abscissa, não está definido o coeficiente angular da reta, né? Só que esse formato é simples, é x igual a um valor, por exemplo, x igual a 3. Né? X igual a 3, o 3 não varia, ficaria em cima desse valor, né? E a equação seria x igual a 3, ok? Vamos a um exemplo. Bem, temos um exemplo aqui que é para determinar a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, menos 1, 3 e B, 2, 5. Então, eu já sei que o formato dessa equação reduzida é y igual a mx mais n. M é o coeficiente angular que nós já vimos lá que para determinar eu faço y menos y0 dividido por x menos x0. Não importando aqui quem é y, quem é y0, desde que eu mantenha uma ordem no numerador e no denominador. Né? Então, vamos já fazer esse cálculo. Eu vou fazer 5 menos 3 e 2 menos 1. Né? Com isso, eu determino o coeficiente angular da reta. Então, m igual a 2 terços. Ok? Então, já calculei o coeficiente de x, que é o coeficiente angular. E aí, vou calcular agora n, que é denominado coeficiente linear da reta. Então, para calcular esse n, eu posso pegar um ponto qualquer. Né? Eu vou pegar o ponto 2, 5, ou seja, x igual a 2, y igual a 5, e vamos substituir. Então, 5, no lugar de y, é igual a 2 terços de x, que vale 2, mais n, que é o que eu quero calcular. Né? Então, 5 igual a 4 terços mais n, logo n vai ser 5 menos 4 terços, MMC vai dar 15 menos 4, 11 terços. Ok? Então, o coeficiente angular é 2 terços e o linear é 11 terços, logo a equação tem esse formato. Né? A gente vai ver o seguinte, que graficamente, né, esse coeficiente angular vai estar ligado à inclinação da reta e o linear é o ponto onde essa reta corta o eixo y. Isso é algo desse tipo aqui. Ok? Então, esse coeficiente move a reta, né, quanto à inclinação, e esse linear vai fazer o que nós chamamos de translação, né, vai subir ou descer
essa reta. Ok? Bem, é claro que essa solução que a gente acabou de apresentar é para valorizar a ideia do coeficiente angular e linear. Mas nós temos como opção também montar um sistema para determinar MN. Basta substituir os dois pontos na equação reduzida. Y igual a 3, x igual a menos 1, daria menos m mais n igual a 3. Pegando o ponto 2, 5, y igual a 5, enquanto x igual a 2, eu teria uma segunda equação, 2m mais n igual a 5. E aí nós montaríamos um sistema, né, e a resolução desse sistema eu encontraria Mn. Ok? Espero que tenham entendido e até uma próxima oportunidade.